Olá, meus amigos. Professor Luiz Antônio aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou falando diretamente do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Pirapitinga, onde eu moro atualmente. Daqui a pouco nós temos um encontro marcado que será realizado através da internet, onde eu vou fazer uma palestra sobre finanças pessoais. Vou fazer aqui um resumozinho bem pequenininho sobre os 8 itens sobre os quais eu pretendo falar na minha apresentação. Basicamente, a minha apresentação será dividida em duas partes. Uma primeira parte com o que eu diria ser os assuntos satélites, os assuntos, digamos, menos importantes das finanças pessoais. Já a segunda parte envolve os 4 passos que eu uso para fazer a consultoria que eu presto gratuitamente. Então, vamos lá. Primeira parte. A primeira parte, ela é basicamente uma antessala dos 4 assuntos principais. Ela basicamente vai ser dividida entre família, instituições financeiras, grandes compras que fazemos na vida e a defesa do consumidor. Então são esses 4 assuntos que eu chamo de assuntos satélites, que servem, digamos, para fazer a antessala dos assuntos que vão vir na segunda parte, que eu diria serem os principais, tendo em vista que eu faço uma consultoria de atendimento de finanças pessoais para algumas pessoas. A segunda parte, portanto, ela se divide também em 4 itens. Ela contempla o endividamento, o orçamento, a poupança e o investimento e também a fruição, que é a atividade de gastar o dinheiro ainda em vida. Vamos então detalhar cada uma dessas partes. Então, na primeira parte, como eu disse, são 4 itens. O primeiro item é a família. Nós precisamos entender que a família é que vai gerenciar o patrimônio, a renda, os gastos. Então, os componentes da família precisam estar direcionados no sentido de fazer com que a renda obtida seja investida da melhor forma possível. Investida, no que eu quero dizer, seja gasta da melhor forma possível. O segundo item refere-se às instituições financeiras, ou, basicamente, os bancos. Ou seja, como é que nós vamos lidar com a instituição financeira que recebe a nossa renda e através da qual nós fazemos os pagamentos dos nossos gastos. Então a gente precisa saber lidar com essas entidades que vão, digamos, gerenciar, que vão carregar os nossos recursos através da nossa vida. O terceiro item eu resolvi chamar de grandes compras. Por que grandes compras? Eu entendo que há 3 grandes compras que nós fazemos durante a nossa vida inteira, que basicamente são os nossos carros, as nossas casas e, eventualmente, algum curso superior que a gente faça, alguma formação técnica, um mestrado, alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente são gastos muito volumosos, muito importantes para todas as famílias, e se a gente não tomar alguns cuidados, a gente vai passar a nossa vida inteira enrolado, digamos assim, com esses 3 itens, além das outras dívidas normais que a gente contrai, mas essas vão atravessar um grande período da nossa vida. Vocês imaginem, um financiamento imobiliário, por exemplo, costuma durar 15, 20, 30 anos. A gente entra neles quando jovens e só sai lá perto da aposentadoria. O último item dessa primeira parte chama-se defesa do consumidor. No meu caso específico, é a minha parte que eu menos desenvolvi. Por quê? Precisa de muita prática, digamos assim, para você saber lidar com os fornecedores e exigir os seus direitos. Porém, nós não temos a noção de que o Código de Defesa do Consumidor ele está aí justamente para nos proteger e equilibrar essa relação que, em princípio, é desfavorável para o nosso lado, onde do outro lado estão os fornecedores de produtos e serviços. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é o que eu vou estimular a vocês a
terem e utilizarem, ele vai nos dar a consciência de que essa relação, que em princípio é desfavorável para o nosso lado, ela passa a se tornar equitativa, ou seja, nós ganhamos poder perante as questões relacionadas ao consumo quando alguma coisa dá errado e a gente não tem consciência disso. Bom, esses foram os 4 assuntos relacionados à antessala dos assuntos principais. Okay? A família, as instituições financeiras, as grandes compras e a defesa do consumidor. Vamos então para a segunda parte. A segunda parte, ela compõe o trabalho de consultoria que eu presto para algumas pessoas, gratuitamente, já desde 2016. Vou mostrar, durante a apresentação, alguns números que são realmente impressionantes em relação a isso. Basicamente, os 4 itens dessa segunda parte são o endividamento, o orçamento, os investimentos, e um nome muito esquisito, mas que reflete bem essa fase, é a fruição. Vamos ver cada um deles detalhadamente. O primeiro item da segunda parte é relacionado ao endividamento. É muito comum a gente entender, a gente associar o endividamento a qualquer um de nós. Ou seja, todos nós somos pessoas que basicamente estamos endividadas. É improvável que a gente encontre na sociedade uma pessoa que diga que não tem dívidas. E uma coisa bem peculiar em relação a isso é a grande diferença que existe entre estar endividado e estar inadimplente. E muitas pessoas confundem um pouco isso. O fato da gente estar endividado, efetivamente, não quer dizer que nós estamos com algum problema. Por exemplo, se eu vou daqui a pouco almoçar e passo meu cartão de crédito, dizendo que aquele desembolso daquele almoço só vai ocorrer no mês que vem, quando eu pagar aquela fatura, eu estou endividado, mesmo que seja um valor pequeno, como R$20. Eu almocei, paguei com cartão, o valor do almoço foi R$20 e ele vai vir na fatura do próximo mês. Estou endividado, isso não é um problema. O problema se torna quando a fatura chega, as datas de vencimento do endividamento chegam e eu não consigo quitar. Eu deixo de ser apenas um endividado para ser um inadimplente, ou seja, a data da quitação da obrigação passou e eu não consegui pagar. Então a gente vai comentar, nós vamos tocar nesses assuntos relativos ao endividamento da pessoa física. Vou mostrar ali alguns itens com os quais a gente tem que saber lidar para poder fazer com que o endividamento seja o menor possível. Essa é a meta. Quem sabe endividamento zero. Ao longo da vida a gente consegue construir essa situação. Então esse foi o primeiro item da segunda parte. Então, do primeiro item, que é o endividamento, a gente vai para o segundo item, que é o processo orçamentário, ou basicamente orçamento. Lembrando uma coisa bem importante, a maioria das pessoas que dizem praticar o orçamento, na verdade, não praticam essa peça contábil, apenas têm uma aproximação de alguns procedimentos relacionados ao processo orçamentário, como, por exemplo, anotar os gastos. Anotar os gastos é um dos itens do processo orçamentário, que é composto de 3 fases: a previsão, a execução e o controle. Quando eu apenas faço anotações, eu estou falando da segunda fase do orçamento, ou seja, a execução, que é quando eu coloco em prática aquilo que foi previsto, normalmente no mês anterior, normalmente no ano anterior, se eu estou tratando de um orçamento de base anual. Então, na sequência, nós temos o endividamento como primeiro item, o processo orçamentário ou orçamento como segundo item. Vamos ver agora o terceiro item, que é a poupança e o investimento. O segundo item da segunda parte é poupança e investimentos. O que eu quero dizer com poupança e investimentos? Basicamente, a poupança é o que a gente chama de renda fixa. Coisas como, por exemplo, a caderneta de poupança, poupar no Tesouro Direto, fazer um CDB num banco. Normalmente são itens de renda fixa. E isso tem algumas características que tornam esse tipo de investimentos bem diferente da renda variável, como, por exemplo, ações e fundos imobiliários. E agora, recentemente, também os
ETFs. Então, basicamente, nós vamos fazer alguns comentários sobre renda fixa, que a gente chama de poupança, e renda variável, que a gente chama de investimentos. Então, na sequência de dívida, orçamento e investimentos, nós temos finalmente o quarto item da segunda parte, que é a fruição. Que nome esquisito é esse? Fruição vem de fruta. O que a gente faz com uma fruta? A gente consome a fruta para a nossa sobrevivência. Então, a fruição é você pegar uma massa de patrimônio líquido ou de ativos geradores de renda e consumir isso durante a sua vida. Bom, quando é que a gente vai morrer? Para poder saber até quando nós vamos usufruir dessa massa de dinheiro. Isso ninguém sabe. Por isso, a gente tenta usar alguns indicadores, digamos assim, para a gente ter uma ideia aproximada de até quando a gente vai viver. Independentemente de até que ano a gente vai viver, o que se entende como algo positivo é que esse consumo desse dinheiro seja estendido até mais ou menos a idade entre 80 e 85 anos. Então, nós temos essa questão muito importante na nossa vida. Hoje, em que fase a gente está? Com que idade? Segundo ponto importante, nós vamos juntar dinheiro até o início da nossa aposentadoria. Terceiro item importante é, do início da nossa aposentadoria, consumir esse dinheiro até essa idade de 80, 85 anos, que é o que eu estou chamando de fruição, ou usufruto, também seria uma outra palavra para isso. E uma quarta fase, digamos assim, após essa idade, após os 80, 85 anos, seria basicamente a gente esperar o nosso tempo final aqui no nosso planeta, ok? Então, durante essa fase, após os 85 anos, é pouco provável que a gente tenha energia para gastar um dinheiro que a gente tenha acumulado. Então, normalmente, quando a gente chega nessa idade, 80, 85 anos, por essa metodologia que eu inventei, a gente já tem que ter passado os nossos bens e direitos para os nossos herdeiros. Então, a gente, digamos assim, fica aguardando o nosso momento derradeiro nessa última parte da nossa vida, já tendo feito tudo o que fosse possível com o dinheiro que a gente terá juntado aí na nossa jornada. Bom, esse vídeo é bem curtinho, ele é basicamente para apresentar os assuntos principais sobre os quais eu vou tocar, deixar vocês aqui com essa vista maravilhosa, Pirapitinga, uma cidade de Minas Gerais, onde eu estou morando atualmente, de onde eu vou fazer a transmissão daqui a pouco, às 19h30, junto com o pastor Robson. Um forte abraço, até daqui a pouco.